que tenhamos fama, por mais que sejamos pessoas confiáveis diante da sociedade, amável diante das pessoas, o tempo chega para todos nós. Chega o tempo da velhice, chega o tempo do choro, da tristeza, e nós vemos que o tempo muitas vezes não é tão benéfico para a gente, e outras vezes sim, traz grandes benefícios. E com o tempo também, de repente as coisas mudam, o quadro da vida muda, e diante disso a alegria bate em nosso coração. Mas Salomão, ao escrever esse capítulo 3, ele nos mostra aqui nesse capítulo 3 que a nossa vida, há um ciclo na nossa vida, movido pelo tempo, e que se modifica diariamente, de acordo com as circunstâncias. E diante disso, meus irmãos, hoje eu quero falar para vocês, ao coração de vocês, por intermédio da palavra de Deus, acerca do tempo, e mostrar algumas verdades que esse texto nos mostra acerca do tempo. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção de vocês para dizer que o tempo ele muda de forma constante. Ele muda de forma constante. Nós podemos ver à luz das Sagradas Escrituras e à luz desse texto isso. E quando ele diz, há tempo de nascer, de morrer, por exemplo. Todos nós nascemos, mas já nascemos sabedores de que dia nós iremos morrer. Porque a mudança do tempo é constante. O tempo chega para todos nós. Vai chegar um tempo que nós não sabemos qual é o tempo que Deus determinou para que vivêssemos aqui na terra. Nós podemos viver até os 100 anos de idade, mas podemos morrer também na infância. Há crianças que morrem na infância. Então, o tempo é de constante mudança. Ele muda rapidamente. Há tempo que nós estamos alegres e não conseguimos nos conter com a alegria de tantas as bênçãos que vêm nas nossas vidas. Isso se torna evidente diante de todos, de tudo e de todos. Mas também há um tempo, a mudança do tempo, que o choro chega até nós. Ele diz, é tempo de se alegrar, mas é tempo de chorar também. Há tempo de alegria, onde nós conquistamos grandes bênçãos, grandes benefícios provindos de Deus, provindos dos céus das nossas vidas. Mas há tempo de luto, de percas, de lamentações, de luto. Meus irmãos, a nossa vida é de mudanças constantes. O tempo nos mostra isso. Mas essa mudança constante nos mostra algo também. Que esse tempo, ele independente da situação que nós estamos vivendo, isso não permanece para sempre. Não permanece para sempre. A circunstância que nós estamos vivendo hoje não irá ficar assim para sempre. O que nos motiva isso? Porque o texto nos mostra que há dias que nós iremos estar chorosos. Há dias que nós iremos estar de luto. Iremos estar tristes. Mas também há dias de alegria. Há dias de abundância. Há dias de fartura. Isso não alegra o nosso coração. Como disse o salmista no Salmo 30, verso 5. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nós nos alegramos nisso, de sabedor de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que Ele é soberano, que apesar de o tempo mudar de forma constante, ainda assim nós estamos nas mãos de Deus. Ainda assim o Senhor está conosco. Ele prometeu isso por meio de Jesus Cristo, quando Ele disse no capítulo 28, certo que ele é num contexto de evangelismo, de divulgação da palavra de Deus, mas Jesus diz o seguinte, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Não devemos ter medo do tempo. Não devemos ter medo das mudanças constantes que o tempo nos traz. Se nós confiarmos na soberania de Deus, se confiarmos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós iremos acalmar o nosso coração. Nós iremos sossegar. Nós não iremos criar suposições de que poderá acontecer na nossa vida no futuro, porque o futuro pertence a Deus e está nas mãos do Senhor. Nós não precisamos pensar, como é que eu irei chegar no estado da minha velhice? Nós nem sabemos se nós iremos chegar ao estado da velhice. Será que daqui a 2 anos, 3 anos eu estarei com saúde? Não devemos se preocupar nisso. Nós devemos entregar a nossa vida e o nosso tempo nas mãos de Deus.
Ele é o dono do tempo. O tempo muda de forma constante. Não podemos prever essas mudanças. Mas, contudo, nós podemos confiar no Senhor, entregar tudo nas suas mãos e acalmar o nosso coração. Em segundo lugar, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para dizer que nenhum de nós temos controle sobre o tempo. Nenhum de nós temos controle sobre o tempo. Nenhum de nós queremos ficar triste, mas o texto diz que nós ficamos. Nenhum de nós queremos chorar, mas o texto diz que nós choramos. Nenhum de nós queremos morrer, mas o texto diz que nós morremos e nós sabemos que nós iremos morrer um dia. Nós não temos controle sobre o tempo. A nossa ansiedade e as nossas angústias que vêm sobre o nosso coração quando nós pensamos acerca do que o tempo pode nos trazer, isso nos traz um grande mal, porque nós não temos controle sobre o tempo. Por que é que nós ficamos ansiosos, ficamos desesperados quando nós pensamos o que poderá ocorrer conosco, mediante uma doença ou mediante uma suposição de uma possível doença que pode vir sobre nós? Porque nós não temos controle sobre o tempo. Nós não podemos mudar as circunstâncias da nossa vida. Nós não podemos empatar, interromper a ação de Deus sobre o tempo. Nós não podemos evitar a morte nossa, nem de um ente querido nosso. Nós não podemos evitar que nós possamos ficar doentes, porque nós não temos controle nenhum sobre o tempo. Como eu já falei, o tempo está nas mãos de Deus. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Temos que aprender a confiar que o Senhor nos conhece. O Senhor quer o nosso bem. Que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas que esse propósito só pode ser entendido e aplicado em nossas vidas, vivido de forma aplicável em nossas vidas, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Quando nós entregamos todas as nossas angústias, todas as coisas que nos trazem dessossego ao nosso coração, todas as coisas que não traz paz ao nosso coração, quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, entregamos a nossa vida por completo. E dizemos: Senhor, eu não quero mais controlar o meu tempo, tentar controlar o meu tempo, porque inclusive eu não consigo controlar o meu tempo. Eu não consigo mudar as circunstâncias da minha vida parando o tempo ou mudando o tempo. Mas eu posso confiar no Senhor. Eu posso entregar a minha vida ao Senhor em todas as esferas dela, em todas as áreas da minha vida, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, seja familiar, seja conjugal, seja com meus amigos, seja com a igreja. Entregando tudo nas mãos do Senhor, nós iremos sossegar em meio às mudanças constantes que o tempo pode nos trazer. Saiba disso, você não tem controle sobre o tempo. Se você for querer controlar o tempo, se nós quisermos controlar o tempo, isso será um grande malefício para as nossas vidas. Porque a ansiedade irá vir sobre nós. As preocupações demasiadas irão nos controlar, irão nos sufocar, a ponto de desesperarmos e dizermos o seguinte: para que eu nasci? Para que eu estou aqui? A ponto de respostas trágicas virem na nossa boca. Dizer: eu estou aqui somente para sofrer. Meu destino será trágico. Minha vida é um fracasso. Nós iremos pensar nisso. Mas quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, o credenciamos e dizemos o seguinte: Senhor, eu não quero mais que a minha vida pertença a mim mesmo, mas eu quero que pertença ao Senhor, que o Senhor controle todas as esferas da minha vida, todas as áreas da minha vida. Aí sim, nós sossegamos o nosso coração. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que o Senhor Deus, Ele é o dono do tempo. O tempo muda de forma constante, nós não temos controle sobre o tempo, mas o Senhor Deus é o dono do tempo. E Ele, sendo o dono do tempo, é uma motivação a mais, é um escape a mais para dizermos o seguinte, como o apóstolo Paulo: agora eu não quero mais viver para mim, viver para mim mesmo, para minhas vontades, para os meus desejos, porque o tempo pode trazer grandes consequências em nossas vidas. O tempo pode trazer consequências trágicas em nossas vidas. Uma vida mal vivida, uma vida distante de Deus, pode nos levar a viver uma eternidade no inferno. A palavra de Deus nos ensina isso. Que existe apenas dois caminhos: o caminho para a eternidade, para viver a eternidade com Deus lá no céu, e o caminho para viver a eternidade
no inferno. Então a vida, um tempo aproveitado de forma errônea, pode levar à condenação eterna. Nós podemos conduzir o nosso tempo de forma falha e de forma inútil. Conduzir o nosso tempo usando para os nossos prazeres carnais, para aquelas coisas que nós achamos que traz alegria para o nosso coração, mas são falsas alegrias, são falsas esperanças, que no final nos leva à ruína, nos leva à destruição, nos leva a pecar contra Deus. E a palavra de Deus diz claramente, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E nesse sentido aí não é só morte física, meus irmãos, mas morte espiritual, separação eterna de Deus, inferno literalmente. Nós precisamos aproveitar o tempo, sim, nessa vida, mas aproveitar de forma sábia, aproveitar vivendo uma vida deliciosa na presença de Deus, com os nossos familiares, com as pessoas que nos amam verdadeiramente. Que nós possamos usar esse tempo de forma sábia. Não use o seu tempo para você pecar contra Deus, viver de uma forma desagradável diante de Deus, porque as consequências virão. Mas quando você entende que o único que é dono do tempo, o único que controla o tempo, que se precisar ir para o tempo, ele muda o tempo, é Deus. E você se entrega de todo o seu coração a Ele. Você passa a viver uma nova vida. Uma vida da verdadeira esperança. De que o tempo irá passar na sua vida. Que a morte irá chegar a todos vocês, a todos nós. Um dia a morte vai chegar. Mas se eu credencio a minha vida, se eu entrego a minha vida ao Senhor do tempo, eu entendo que esse tempo que eu vivi aqui nessa terra foi um tempo bem aproveitado. E que esse tempo irá se estender. Vivido a minha vida, que eu vivi para a glória de Deus, para o louvor de Deus, irá se estender até a eternidade, lá nos céus, onde eu irei viver para sempre com o Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, eu encerro fazendo 3 aplicações, 3 coisas conclusivas, 3 aplicações conclusivas. Em primeiro lugar, o nosso tempo aqui na terra é passageiro. Saiba que por mais que você possa achar que pode viver 100 ou mais anos, tem gente que tem 105 anos aqui na cidade, né? Porto Franco tem gente com 105 anos de idade. Inclusive, se eu não me engano, em Troncamento. Uma senhora com mais de 100 anos de idade. É verdade, nós podemos encontrar pessoas com essa idade, mas o tempo aqui nessa terra é passageiro. Não deixe as coisas, não deixe para servir ao Senhor depois. Dizendo o seguinte, eu vou viver muito ainda. Um folhetinho que há uma criancinha, né? Uma criancinha e uma pessoa pregando para ela, dizendo o seguinte, olha, creia no Senhor Jesus Cristo, aceite Ele como seu Salvador. E a criancinha diz o seguinte, não, eu sou novo demais para essas coisas de igreja, para servir a Deus, deixa para depois. E essa criancinha se torna um adolescente e vem de novo o convite, olha, venha seguir a Jesus, creia no Senhor Jesus. Ele diz, não, eu sou jovem demais, deixa eu curtir a minha vida, com meus amigos e tudo mais, festejar. E aquele jovem se torna um adulto. E aquele adulto é um adulto que conduz uma empresa, é muito ocupado. Ele diz o seguinte, eu sou ocupado demais para servir a Deus. E quem sabe na velhice, e chega a velhice e vem novamente o convite, olha, o tempo aqui na terra é um tempo passageiro, venha a Cristo, creia nele como único suficiente salvador da sua vida. E aquele senhor diz o seguinte, eu já sou velho demais para essas coisas. E de repente aquele senhor morre, porque a vida é passageira e morre sem Cristo Jesus. E o fim é trágico, meus irmãos e amigos. Em segundo lugar, eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que o tempo que nós vivemos aqui na terra sem Deus é um tempo em vão. Nada nós teremos proveito. Por mais que nós ganhássemos o mundo inteiro, é dito isso lá em Marcos 8,36. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por mais que nós achamos que a verdadeira felicidade é riquezas, é a família, é diversas coisas, é estar nas festas, é o sexo. Tudo isso é passageiro. E nos traz uma falsa ilusão que nós estamos felizes. E nós estamos prósperos em nossos objetivos. Mas no final isso passa. E o tempo sem Deus é em vão. Nós estamos cavando o nosso próprio buraco para sermos enterrados.
possamos entender isso, que o tempo sem Deus é em vão. Em último lugar, de forma conclusiva eu digo, em Cristo Jesus, nós podemos aproveitar o verdadeiro tempo. Se nós cremos em Cristo Jesus, nós podemos se beneficiar do verdadeiro tempo. Porque se cremos em Cristo Jesus, o nosso tempo não é limitado somente aqui nessa terra, mas ele irá se estender a uma eternidade lá no céu, onde nós viveremos para sempre com Ele. E eu mostro isso para vocês nessa noite, vendo o Apocalipse, capítulo 21, da visão de João, quando ele diz o seguinte: olha só, eu quero que vocês percebam nessa noite, que preste atenção no que é que João disse que viu. Eu vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe, que lhe cabe ao lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A promessa, Deus tem uma promessa para aqueles que entregarem as suas vidas verdadeiramente a Ele. Viverão um lugar de eternidade, onde não haverá o que mais? Quantas vezes nós não choramos? Quando nós chegamos nesse mundo, nós já chegamos chorando. As criancinhas já chegam chorando. E ao se despedir, leva os outros ao choro, a derramar suas lágrimas. Então a nossa vida aqui na terra é um rio de lágrimas. Nós vivemos no luto, nós vivemos na tristeza muitas vezes, mas lá no céu não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Nós viveremos para sempre felizes na presença de Deus.